Cá estamos para mais um episódio de Pedras Sabores, na verdade do podcast de seu nome, Ser Natural Traz Frutos. Aqui recebemos pessoas que, num processo natural, a vida deu frutos. Hoje tenho comigo Maria Francisca Gama, escritora. Olá! Em primeiro lugar, e muito obrigada por teres aceito este convite. Estou muito feliz por nos podermos sentar e falar um bocado sobre o teu percurso, que agora está a florescer mais do que nunca. Como é que estás? Estou ótima, muito feliz também de estar aqui. Gravidíssima, linda! e a acabar de lá está. Tu agora vais ter uma criança, mas na verdade já tiveste 3, no fundo. Sim, creio que... Uma profeta, uma cicatriz e agora a Filha da Louca. Como é que Sim. está a ser este lançamento da Filha da Louca? Está a correr muito bem, espero que o parto da Amália seja dê tantos frutos e seja tão feliz e tão simples como foi até agora o lançamento dos livros. Mas agora a chegada do Filha da Louca às livrarias está a correr muito bem, porque é... Sabias que, ou seja, quando engravidaste, como é que foi esse teu pensamento de mas eu tenho um livro para lançar? Olha, eu já estava quase a terminar o livro quando engravidei e eu sabia que estes meses, perto do final da gravidez, início do lançamento, seriam muito atarefados, mas tive fé que o meu ir todos os dias ao ginásio e o comer bem e tudo mais fizessem com que a gravidez fosse tranquila e desse para fazer as duas coisas, e até agora está a dar. E as pessoas também são muito queridas como estou grávida. Têm mais paciência. É melhor ainda. Sim, eu às vezes nas sessões de autógrafos tenho que ir à casa de banho e tudo mais, as pessoas ficam à espera, é um bocadinho aborrecido, mas a menina pronto. está grávida e vai. É isso. E vais fazendo. Recuando um bocado, na verdade, queria imenso perceber, que acho que nunca falei contigo sobre isto, o início do teu processo criativo de escrita, ou seja, como é que tu começaste a escrever, como é que te interessaste sequer pela escrita? Olha, eu comecei a ler quando era muito pequenina, os meus pais incutiram muito esse gosto, tinha muitos livros em casa, sempre que íamos ao supermercado, como a maioria das crianças queria comprar qualquer coisa e os meus pais deixavam-me levar qualquer coisa se essa coisa fosse um livro. E então li muito durante a minha infância, início da adolescência e tudo mais, e acho que a certa altura é normal, é natural nós vermos uma coisa de que gostamos muito e pensar, eu também quero fazer isso. Gostava. E então, aos 12, 13 anos, criei um blog, na altura em que toda a gente tinha um blog, chamava-se Coisas do Coração, e eu escrevia lá todos os dias, acima de tudo, sobre os meus desgostos de amor. Que os Já rapazes... no género literário que escreves agora? Era mais confessional, era uma espécie de um diário digital. Sim. Escrevia cartas que não entregava ao rapaz de que eu gostava, punha-as na internet. Isso ainda existe? Existe. Se procurarmos ainda encontramos. Sim, acho que não. Eu percebo quem gosta, quem acaba por apagar o seu passado digital, mas eu acho que faz. Aliás, tenho a certeza que faz parte. E enquanto escritora mais ainda, percurso. neste momento ou não? Sim, mas eu gosto, há uns anos fui ao blog e pesquisei, acho que era o ano 2012, e eu gostei muito de ler o que é que eu na altura, quando era miúda, pensava, o que é que eu sentia, de quem é que eu gostava, que eu já não me lembrava. Claro. E lembrei-me no blog. E depois comecei a escrever todos os dias, cada vez mais, e à medida também que chegou o feedback, porque na altura o blog até tinha muitas visualizações e as pessoas escreviam, fartei-me de chorar, ou gostei tanto de ler este texto. Identificaram-se. Também fui ganhando cada vez mais vontade, e a vontade de dizer, olha, gostava de ser escritora, porque não era uma coisa cool, ninguém dizia na escola, no 8º ano, queria ser escritor. E depois, pronto, a partir daí comecei sempre a escrever mais, e depois surgiram os livros. Como é que surge o primeiro? Como é que acontece esse processo ou seja, tu escreves um livro, depois vais a uma editora, entregas e dizes, eu gostava de editar este livro? Sim, não ir lá presencialmente, mas eu escrevi A Profeta. Já tinha escrito todos os 2 livros infanto-juvenis quando era miúda, aos 14 e aos 17, mas A Profeta eu escrevi, enviei para a Penguin, que era a editora onde eu queria estar, ninguém me respondeu durante 4 ou 5 meses. Depois eu enviei o mesmo livro, esse livro ao João Tordo, que é um escritor português que eu admiro muito, que hoje em dia é muito meu amigo, mas na altura era uma pessoa que inspiravas ser. Sim, e continua a ser, ainda que agora com maior proximidade, o que ainda é melhor. Mas na altura enviei-lhe o livro e disse, gostava muito que lesses, diz-me o que é que achas, e ele teve a amabilidade de ler, disse que tinha gostado, e perguntou se eu já tinha enviado para a Penguin, e eu disse que sim, mas que ninguém tinha respondido. E ele ligou para a minha editora, que é a Diana, a dizer, olha, acho que te chegou um livro à caixa de entrada há uns meses que és capaz de gostar.
e ela foi ler o livro, gostou e ligou-me. E aqui estamos, E aqui com estamos. 3 livros editadíssimos. Como é que tu vais buscar inspiração para a escrita? Nesses 3 livros, são os 3 muito diferentes. Sim, sem dúvida. De que forma é que tu, para cada um, te concentras e onde é que vais buscar a inspiração? Os livros, cada escritor dirá muito melhor do que eu acerca do seu próprio processo, mas no meu Sim, caso... há de ser algo muito pessoal, Sim, não é? sim. Muito específico. No meu caso, os livros têm espelhado até agora o meu crescimento e aquelas que são as minhas preocupações ao longo destes anos. A Profeta era um livro muito virado para todos nós acreditamos em alguma coisa, eu estou numa crise de fé, não acredito em Deus, ou não tenho bem a certeza e passei a vida toda a ir à igreja, e porque é que nós falamos sempre da mesma figura, e sendo eu feminista, porque é que não trago uma mulher que os outros acreditam que é Deus? E então aí esse primeiro livro, A Profeta. Depois, numa altura em que já estava mais crescida, com as viagens que fui fazendo, com as amigas com quem fui conversando, esta percepção de que ser mulher muitas das vezes é mais difícil e que nos sentimos inseguras, e portanto trouxe o tema da violência de género e escrevi A Cicatriz. E depois agora, numa fase em que me estava a aproximar, não sabia que estava tão próxima assim, mas que me estava a aproximar de ser mãe, aqui e também numa altura em que me parece cada vez mais importante que se fale não só da saúde mental, mas da doença. Aqui uma história, O Filha da Louca, sobre uma mãe que aos olhos de todos é louca, seja lá o que isso for, não é? E que tem uma filha, e que impacto é que nascer e crescer numa casa que não é equilibrada tem depois no adulto que nos tornamos, não é? Portanto, os livros foram sempre acompanhando, foram-me sempre acompanhando, preocupações tuas sim. Um bocado espelhadas nos próprios dos livros depois, ou ajudou-te, na verdade, esse processo de escrita ajuda-te a processar melhor essas informações? Sim, eu utilizo muita escrita para, por um lado, parar e pensar, e depois, por outro lado, é como se me preparasse para a vida, ou seja, as pessoas dizem que eu escrevo coisas muito tristes e que choram muito e tudo mais. Eu sempre utilizei a escrita como um processo de eu vou fazer isto e depois se isto me acontecer já vou estar mais preparada, e também é isso que eu procuro muito na leitura. Muitos dos livros que eu leio são sobre, por exemplo, coisas pelas quais eu não passo, por um lado porque eu acho que isso é importantíssimo para criar empatia para com o outro, e depois também porque através daquilo que vou lendo vais sentindo, não é? Coisas que parece que me estou a preparar para a vida. Sim, isso faz todo sentido, por acaso. É uma ótima descrição para quem lê, porque, ou para quem não lê e deve começar a fazê-lo, porque ao ler tu consegues mesmo criar sentimentos e novas sensações que não experienciando... É impossível, sim. É impossível. Com A Cicatriz tiveste assim o boom. Foi livro que teve em todas as livrarias, vendeste várias edições. Em que edição é que vai neste momento? Na nona. Na nona edição. Como é que viste este teu ganho de notoriedade, este teu ganho de até um bocado de vida pública, não é? Porque de repente a tua vida pessoal estava um bocado exposta. Como é que... E até um bocado com críticas ali pelo meio. Como é que viste este processo todo a acontecer? Bem, em primeiro lugar, com muita surpresa. E depois... Eu lembro perfeitamente dessa altura, mas senti-te super tranquila. Não, sim, acima de tudo porque tenho uma estrutura familiar e um marido e amigos e tudo mais que ajudam a não perder o foco daquilo que é importante, não é? Ou seja, o meu trabalho é escrever e estar disponível para os leitores, percorrendo o país de norte a sul, a fazer apresentações e tudo mais. Cada vez mais, e tu também na tua área, o nosso trabalho é público e nós tanto recebemos o bom como o mau, faz parte. Seja positiva, seja negativa. Exatamente, nem todos podem gostar, e nesse sentido... É que a única coisa que foi mais difícil para mim foi esta adaptação, mas nem é tanto da parte online, até é mais do... pessoal? É mais de rua e tudo mais, porque... Sim, também é muito específico. Como tu és escritora, as pessoas querem chegar a ti de outra forma e querem tentar entender um pensamento teu, se calhar. Sim, as pessoas acham muitas das vezes
que como passaram muito tempo comigo, ou seja, as horas que dedicaram à leitura, isso às vezes traz uma falsa ideia de que me conhecem ou que temos, e eu não os conheço. E então acho que o mais elas difícil... em certa parte também não te conhecem, não é? Conhecem a tua escrita, aquilo que tu, sim, que tu os ali livros espelham um bocadinho de mim, mas por exemplo a história da cicatriz é ficcional, não é sobre mim. Sim. E o mais difícil para mim até foi, por um lado, saber o que dizer perante tantas partilhas de mulheres e homens que encontraram na cicatriz um pouco da sua história, como depois também o calor humano, a amabilidade das pessoas, que eu fico sem saber o que dizer. Mas fico muito contente, mas foi essa parte que foi a mais difícil, mas agora já está tudo tranquilo, já me habituei e só posso estar muito contente porque não é uma área, eu acho que as coisas estão a mudar e hoje em dia, há uns anos os escritores não eram como os atores e não eram cool, os músicos e tudo mais, e as pessoas não faziam filas como fazem hoje em dia, por exemplo, na Feira do Livro. Porquê é que tu achas que isso mudou? Eu acho que é por causa das redes sociais, porque hoje em dia as pessoas gostam de qualquer coisa e querem uma fotografia com a pessoa que fez essa coisa e antigamente acho que isso não acontecia. E depois, para além disso, como a leitura, a faixa etária que está a ler cada vez mais é a faixa etária ali dos 20, 25, eles têm outra forma, eles / nós quase, tenho 27, têm outra forma de estar na vida e veem para além daquilo que é a profissão, ou seja, um escritor sempre foi visto como uma pessoa aborrecida, escura, mais velha, e agora, quer dizer, eu sou escritora e eu acho normal cheia de vida, zero e simpático que as pessoas me achem também fixe, não é? E então acho normal que as pessoas queiram conversar e tudo. Mas eu por acaso ainda outro dia vi um story, que eu não sei se tu viste, da Teresa Oliveira, a dizer que foi à Feira do Livro e que ficou chocada a perceber que a geração dela era a que menos lia, que a geração a seguir a ela lia imenso, a geração que veio depois dela lia imenso também, a geração dela foi que ficou ali um bocado estagnada. A geração jovem está a ler imenso, tu vais com certeza incutir isso na tua filha. Sim, ela ainda não tem fraldas, mas já tem uma biblioteca. Ela já tem muitos livros. É uma parte que eu acho que é importantíssima e eu não faço ideia como é que vou ser como mãe, mas eu gostava muito de, tanto quanto possível, que ela crescesse da mesma forma que eu cresci, que foi rodeada de livros, com a certeza de que tem em casa uma família que ama muito, que ela pode ser quem ela quiser se ela trabalhar para isso, e os livros ajudam muito a construir esse imaginário de ser uma princesa e de viver num castelo, mesmo que moro num T1 em Lisboa. É isso ser tudo, não é? Sim, o livro tem também essa capacidade de nos fazer viajar assim sentadinhos numa cadeira, não é? Adoro isso. Entretanto, tu já passaste na Mega. Sim. Já cá estagiaste, na altura não me lembro bem se o teu propósito seria ser locutora, também a parte, eu lembro que gostavas muito da parte de produção, essa comunicação, ainda existe um sonho nessa área ou entretanto descobriste mesmo o teu caminho? Não, olha, eu gosto muito de comunicar e tenho tido alguns projetos no digital. Sim. Em que no fundo estou a comunicar, não é? Aliás, tudo o que fazemos é a comunicação. Tudo o que tu fazes então é a comunicação, sem dúvida. Mas nesta fase da minha vida que tenho muito trabalho e não dá para fazer tudo, tenho que ir fazendo algumas opções. Mas gostei muito de aqui estar, aprendi muitas coisas, não vinha com nenhum objetivo em particular, até porque vim de Direito e portanto tudo aquilo que eu pudesse beber daquilo que é este mundo para mim era interessantíssimo, mas não sei, é isso, temos de evento com o tempo. Em que momento é que decidiste que Direito não seria a profissão que querias exercer, pelo menos nesta fase da tua vida? Sim, não, eu tirei o curso e eu gostei muito de tirar o curso, se fosse eu estudava a mesma coisa. Mas quando comecei a trabalhar percebi que muito dificilmente, dando o meu melhor como advogada, querendo ser a melhor advogada possível, que é sempre essa a forma que tenho de estar na vida, não conseguiria chegar a casa e escrever, porque é um trabalho intelectual muito intenso e de muitas horas, e para mim a escrita, ainda que na altura fosse um plano B, não podia de todo desaparecer. Sim. E então aquilo que eu pensei foi, vou estudar outras coisas, vou fazer outras coisas profissionalmente que deem para coordenar, para acontecer ao mesmo tempo que a escrita, e depois, se por acaso algum dia a escrita der e eu puder viver disso, esse é o meu grande sonho. Sim. Agora está a funcionar, mas é ano a ano.
É mais ou menos como uma vai época com desportiva. Vai com certeza continuar a funcionar. Preocupa-te o futuro, nesse sentido? É uma preocupação que tens ou vives neste momento para o momento? Preocupa-me mais ou menos, porque eu acho, eu sempre gostei muito de trabalhar e eu gosto muito de trabalhar, e os meus amigos estão sempre... Nota-se, mas acho que o fazes de uma forma muito feliz, sabes? Acho que transmites adoro o que faço. Sim. E gosto muito de trabalhar e a mim e os meus amigos estão sempre a brincar comigo porque eu sou a pessoa que não tem patrão, que cumpre um horário mais rigoroso, que não se justifica, porque realmente eu há 2 anos e tal que não tenho entidade patronal e eu todos os dias acordo às 7h30 da manhã para ir ao ginásio, e quer tenha coisas para escrever, quer tenha palestras para dar, quer não, eu sou incapaz de ir para a praia ao meio da semana, o que é uma parvoíce que eu devia ir. Devias! Como é óbvio. Devias sair daqui, olha, dá um calorzinho maravilhoso Eu também e ir para a acho. praia mais próxima. Mas não se coaduna com a minha personalidade, tenho muito medo de não estar a dar o meu melhor e daqui a uns anos olhar para trás e pensar que desperdicei qualquer coisa que eu tinha ou que eu podia fazer. E nesse sentido, aquilo que eu penso é, se por acaso daqui a um ano ninguém for comprar um livro novo à livraria, nunca mais ninguém quiser ler o que eu escrevo, eu tenho ótimas mãos e cabeça e o que for preciso para trabalhar e para fazer outra coisa qualquer que eu gosto, e sou muito nova e certamente vou encontrar o que fazer. Vai dar, não vai ser necessário encontrar nada, vai ser necessário é que comprem os teus livros. Neste último A Filha da Louca, o que é que tu dirias a uma pessoa que está a começar a lê-lo? Ou que conselho é que darias a uma pessoa que se calhar não está assim tão habituada a ler, mas que deve ler o teu livro? Deve também é uma palavra muito forte, se calhar. Sim. Não gostas de promover assim, sim, mas não. que pode. Não, eu acho que a melhor forma de convencer um leitor a ler é que outro leitor lhe diga que gostou muito do livro, um amigo, um familiar. Eu acho que o Filha da Louca é um livro especial porque é um livro sobre o núcleo mais complexo de todos, que é o núcleo familiar, e eu acho que é um livro em que todos nós nos encontramos um bocadinho, porque todos viemos de uma família, nem todos tivemos a sorte de ter uma família espetacular, sei que tu tiveste, eu também, mas realmente, mesmo nas famílias espetaculares, os nossos, e agora vemos isso como filhas, daqui a uns anos veremos eventualmente como mães, que é, os pais dão o seu melhor, os filhos dão o seu melhor, mas há falhas e aqui neste caso em particular, eu acho que é um livro muito importante para quem cresceu a olhar para a falha da mãe e do pai, para olhar com mais simpatia. E humanizar os pais. Eu pelo menos senti que num processo de crescimento da minha pessoa, comecei a humanizar os meus pais quando eu própria comecei a crescer, não é? E comecei a perceber, não, os pais têm falhas, continuam a ser adultos em construção e olha, fiquem então, para quem nos está a ver, a sugestão. Vamos à última pergunta da praxe: que frutos é que ser natural te trouxe? Acima de tudo, a confiança de que, por mais anos que passem e eu cresça e que saiba que se fosse hoje fazia de outra forma, fiz sempre o melhor que eu conseguia, e eu acho que isso é uma alegria muito grande e é das coisas que nós, enquanto homens e mulheres, jovens adultos que estão a entrar na vida e a criar aquilo que vão ter daqui a uns anos, é das coisas que mais alívio nos pode dar, é nós pensarmos: não passei por cima de ninguém, fui sempre bonzinho, tanto quanto possível, fiz aquilo que os meus pais gostariam que eu tivesse feito, e dei o meu melhor, e as coisas que consegui foi porque mereci, as que não consegui é continuar a trabalhar. Isso é muito bonito, olha, e passo também o apontamento do meu pai, que costumava sempre dizer-me: não preciso que sejas a melhor, preciso que dês o teu melhor. Os meus pais também me dizem sempre isso. Obrigada. Obrigada. Gostei muito. Obrigada.